Vamos dar um start então aqui. Vamos começar. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter aqui nosso grande amigo, Dr. Anderson, com a gente aí, compartilhando seus conhecimentos. Dr. Anderson, ele é cardiologista, ele é diretor de pesquisa da SBC, professor da Univasc e especialista em tomografia e ressonância cardíaca pela Universidade de Johns Hopkins. Vai falar para a gente um pouco sobre os princípios básicos de tomografia cardíaca e de score de cálcio. Como eu comentei no comecinho, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocando aqui no chat, que já vou armazenando aqui para no final a gente bater um papo de uma forma bem informal mesmo. E vamos dar espaço agora para nosso grande amigo aí começar a sua ilustre aula aí. Obrigado, Renata. Obrigado, Jordano, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu vou tentar passar um pouco de tomografia cardíaca. Eu não tenho conflito de interesse, exceto pelo fato de eu mesmo fazer o método, entre outros métodos, como a Renata já colocou, e ter participado de um estudo que foi um dos estudos que, tanto o Core 64 quanto o 320, eu vou mostrar muitas coisas desses estudos, e são estudos que mostram, que começaram em muitos aspectos a mostrar o valor da tomografia. E aí eu quero dizer, como a Renata já colocou, todos os métodos têm seu espaço, né? Não estou aqui para supervalorizar nenhum método. Eu gosto de lembrar os residentes que nós, quando falamos de métodos de imagem, nós temos três grandes pontos que são pontos que devem ser levados em consideração ao comparar os métodos de imagem, e um deles é a resolução espacial, e aí vocês observam, a resolução espacial seria a capacidade de diferenciar entre dois pontos que estão muito próximos, e a gente vê que a tomografia tem uma resolução espacial muito boa. Depois a resolução de contraste, que grosso modo seria a nossa capacidade de identificar diferentes tecidos, e a resolução temporal, que seria mais ou menos os frames por segundo, né, a quantidade de fotos que o método consegue bater para diferenciar uma estrutura em movimento. Então a gente vê os pontos fortes da ressonância de resolução espacial em especial e o uso do contraste que melhora a nossa resolução de contraste. E com isso dizendo que cada método, com cada uma das suas características, vai ter um ponto forte e um ponto fraco. Eu vou tentar ser o mais coerente possível no sentido de expor o papel da tomografia cardíaca nesse diagnóstico. E para isso eu estou dividindo em três grandes grupos a apresentação. Inicialmente alguns aspectos técnicos que eu vou abordar: equipamento, princípios de aquisição, a questão da radiação e segurança, aspectos relacionados ao score de cálcio, os princípios e as indicações, e depois a angiotomo do coração, né, com contraste, que seria o uso racional no diagnóstico. Ninguém aqui quer super indicar nenhum método. Os desafios do método, para que a gente entenda que todo método tem limitação e a tomografia não é diferente disso. A grande discussão, dar uma pincelada e principalmente falar um pouco da minha experiência com anatomia e perfusão e falar um pouco dos benefícios adicionais que a tomografia tem em relação a outros métodos. Eu vou falar um pouco da diretriz, não vou me deter apenas à diretriz, porque a diretriz vocês podem ler e com isso chegar às mesmas conclusões. Eu vou tentar misturar um pouco da minha percepção das coisas, da minha experiência, e Renata depois vai ter a oportunidade de complementar com a experiência dela. Então, começando os aspectos técnicos, falar um pouco do equipamento, os princípios da aquisição e da radiação. Nós temos o gantry, né, na tomografia, temos a mesa, os computadores onde você vai fazer a aquisição, vai fazer depois o processamento das imagens, e na verdade a tomografia o princípio físico é o raio-x, né? Você vai ter o colimador que vai conseguir coordenar um pouco esses raios, organizar para a área de interesse que você tem, mas basicamente a gente está falando de princípio de raio-x. Você tem um detector depois do emissor do raio-x, do tubo de emissão, e esse detector é a partir de onde vai ser formada a imagem. A tomografia cardíaca hoje se aceita quando você tem pelo menos a partir de 64 canais,
né? São os multidetectores, como se fala. Ela começou com 16 canais um pouco timidamente na prática clínica, e hoje a gente já assume que a partir de 64 canais aqui seria o ideal para realizar. Nós temos outros equipamentos mais modernos, com 320 canais da Toshiba, equipamentos com 2 tubos de raio-x, alguns deles que são capazes, inclusive, de fazer toda a aquisição da imagem do coração em um único batimento cardíaco, reduzindo muito das limitações que eu vou colocar aqui para vocês mais na frente. Então, a aquisição da tomografia, ela vai levar em consideração um aspecto importante que é o gated, e em todos os métodos de imagem cardíaca, quando a gente está falando em gated, a gente, na verdade, está falando em sincronizar a aquisição com o eletrocardiograma. E essa sincronização na tomografia, ela costuma ser de 2 formas. Ou na sincronização prospectiva, ou seja, eu vou organizar a minha imagem, o meu equipamento, para só adquirir a imagem numa determinada fase do ciclo cardíaco, com isso reduzindo um pouco a quantidade de radiação que eu vou colocar para o meu paciente, e o gated retrospectivo, no qual você vai adquirir vários momentos do ciclo cardíaco, vários RAR, e depois você vai reconstruir na fase que te interessa, e com isso também tende a ter um pouco mais de radiação. A radiação sempre é um problema em todos os métodos que são emissores de radiação, mas a gente pode observar que a radiação na tomografia ela está dentro de limites de razoabilidade em relação aos outros métodos, isso já historicamente, mesmo em publicações mais antigas, e a cada dia que passa, nós temos novas tecnologias que permitem que esse nível de radiação seja reduzido. Hoje a gente tende a tentar objetivar, adquirir imagens com radiações abaixo de 3 millisieverts, que seria mais ou menos a radiação anual que as pessoas têm no seu dia a dia. E quando a gente vai falar de perfil de segurança além da radiação, nesse estudo especificamente que tem um N razoável, um N aí próximo a 300 pessoas e que avaliaram eventos até 30 dias, a gente vê que reação ao contraste de efeitos adversos sérios foram presentes em 2 pessoas. Então, na realidade, ele é um método bem seguro. Quem está acostumado a fazer como eu, como Renata, a gente vê muito pouco efeito colateral, principalmente que requeira algum cuidado adicional. Outro aspecto que eu acho importante dos outros métodos que vocês viram é que a tomografia ela faz uma aquisição volumétrica tridimensional. Então, quando você pensa na aquisição da tomografia, você vai ter esse volume da tomografia. E, a partir desse volume, a gente pode realizar inúmeras reconstruções, os softwares podem fazer identificações automáticas que vão facilitar a tua vida, mas, na realidade, isso difere bastante do eco tradicional 2D, que a gente faz aquisições bidimensionais de uma estrutura tridimensional que é o coração, e das formas tradicionais de realizar aquisição na ressonância também, para a gente reduzir tempo, em geral, adquire imagens bidimensionais e não imagens em volume, embora a ressonância tivesse uma capacidade de realizar isso. E a partir disso, desse volume 3D, a gente pode reconstruir em reconstruções multiplanares, em que a gente vai lá e coloca o vaso todo esticado bidimensional para vermos, ou reconstruções tridimensionais, como essas que vocês podem ver aqui nas imagens. Passando para o score de cálcio, e os 2 aspectos que eu estou me propondo a apresentar, os princípios e as indicações. O score de cálcio é um método extremamente simples. Quando os residentes estão rodando comigo, eu costumo dizer que eu mostro uma vez, na segunda ele já faz, porque é muito fácil de fazer, não é complexo. É uma aquisição rápida, via de regra a gente nem pega acesso venoso do paciente, nem faz droga para controle de frequência cardíaca, porque admite uma frequência cardíaca mais alta do que a tomografia, a angiotomo. A gente faz cortes mais grossos, faz um volume de radiação menor, os cortes são de 3 milímetros, enquanto na angiotomo a gente vai fazer uns cortes mais finos, abaixo de 0,5 milímetros hoje em dia.
E o que é essa questão da calcificação coronariana? Uma vez me perguntaram, é possível você ter um score de cálcio zero e uma descrição de uma angio-TC dizendo que há pontos de calcificação? Na realidade, para que o score de cálcio identifique como sendo presença de cálcio, você tem que ultrapassar uma determinada densidade de 130 unidades Hounsfield, que é uma unidade de densidade, em 3 ou mais pixels adjacentes. Então, a partir daí, os softwares hoje já pintam automaticamente. Quando ele identifica algo que passa do ponto de corte, ele já pinta de uma cor distinta, como você está vendo no osso aqui da coluna ou aqui nessa plaquinha, e com isso a gente só vai clicando e identificando o que tem e o que não tem. E o score de cálcio, na verdade, é o score de Agatston, foi descrito por ele inicialmente, é o produto da área total de cálcio por um fator derivado da densidade máxima dessas placas. E isso é o que vai dar a estratificação de risco. Classicamente, zero ausência de cálcio, muito baixo risco, inclusive em pacientes diabéticos, pacientes que tradicionalmente eram considerados de alto risco. Até 100 discreto, e aqui eu estou apresentando a classificação, existem outras, mas essa é a nossa classificação de diretriz. Moderado de 101 a 400, alto de 401 a 1000 e muito alto acima de 1000. Também o estudo MESA, em especial, publicou tabelas em que você consegue, ou até por sites, você consegue ver pela idade da pessoa e a etnia, qual é o percentil que ela se encontra em relação à presença de cálcio. Então, via de regra, você vai fazer score de cálcio para avaliação de risco cardiovascular. Você vai fazer isso acrescentando ao risco ao score de risco que você já colocou, seja o Framingham, seja o ASCVD. E tipicamente se coloca que aqueles pacientes de risco intermediário que você está em dúvida se vai iniciar a estatina ou não, eles poderiam se beneficiar do score de cálcio, no sentido de reclassificar esse paciente para um risco mais alto ou reclassificar mais para baixo. E dos métodos de imagem que nós temos, ele é o que tem demonstrado maior robustez nesse sentido, muito maior do que IMT, índice tornozelo-braço e inúmeros outros parâmetros que nós temos por aí como biomarcadores de risco. O score de cálcio, sem sombra de dúvida, é o que tem se demonstrado mais robusto. Da diretriz, mais do que as recomendações, eu gosto muito está retirado o ipsiliter da própria diretriz, ele está colocando que o score de cálcio zero é muito baixo risco, um score de cálcio acima de zero, a presença de cálcio na coronária, virtualmente, confirma que há doença arterial coronariana, ele é um preditor de risco, ele é melhor do que os outros, como eu já coloquei para vocês, e a quantidade de cálcio pode alterar a conduta clínica. Agora, a gente tem que ter em mente que, por exemplo, o uso de estatina por si pode aumentar a quantidade de score de cálcio. Então, não é um método que você vai seriar o risco do paciente. Você vai fazer num determinado ponto e, a partir de então, tomar sua decisão clínica. No momento que o paciente já está tomando estatina, por exemplo, você já pode ter uma subsequente elevação do score de cálcio. A gente pode debater um pouco mais sobre isso. Em pacientes sintomáticos, hoje não se recomenda, embora mesmo nos sintomáticos a maioria dos estudos mostrem que um score de cálcio zero coloca ele em muito baixo risco de ter doença obstrutiva, mas os percentuais variam de casuística para casuística, na maioria em torno de 3 a 5%. O COR 64 chegou a 19% de pacientes com score de cálcio zero e com obstrução significativa. Então, hoje, no paciente que é sintomático e você quer avaliar se tem obstrução significativa, esse paciente ele deve ir direto para outros métodos, e aí eu vou apresentar as vantagens da angiotomo nesse quesito. Então, placas não calcificadas são frequentes na prática clínica, a gente vê isso no nosso dia a dia. Aqui um caso que a gente apresentou no congresso de tomografia cardíaca, e aqui um outro caso da nossa prática clínica, você vê uma lesão gravíssima na origem do tronco da coronária esquerda e que tinha um score de cálcio zero, um exame da nossa prática clínica aqui regular. Partindo para a tomografia do coração, eu vou
falar dos aspectos Anderson. do uso racional do diagnóstico de DAC, desafios do método, anatomia versus perfusão e os benefícios adicionais do método. Anderson, tu prefere responder depois? Ou eu prefiro, se for possível, para eu manter os 40 minutos certinho, né? Beleza. Pode ser? Valeu, Jordano. Claro. Então, esse aqui é virtualmente um print screen que é bem standard, assim, é bem básico dos métodos de uma forma toda, em que você tem várias formas de apresentação, aquela reconstrução multiplanar que eu coloquei para vocês, a reconstrução 3D. E a tomografia cardíaca, ela vai ter essa característica de que, enquanto os outros métodos eles vão detectar isquemia, vão detectar alterações eletrocardiográficas, defeitos de perfusão, defeito de alteração de contratilidade, na cascata isquêmica que culmina com a angina, a tomografia está lá na base e a gente está vendo as alterações anatômicas mais iniciais e a gente consegue ver placas realmente muito pequenas no momento muito inicial da doença hoje com os métodos que nós temos. E isso estaria nos possibilitando de dar diagnóstico de doença aterosclerótica em fases precoces do contínuo cardiovascular. A gente sabe que muitas vezes as alterações isquêmicas vão vir em fases bem mais tardias, inclusive caracterizando lesões de órgão-alvo e complicações mais sérias. Quando a gente está falando em um método de imagem, a gente está pensando em fazer uma avaliação clínica e chegar a uma conduta adequada e baseado nos critérios de diagnóstico e prognóstico que esse exame complementar vai trazer para a gente. Só que o pensamento na hora da escolha de um exame complementar, ele deve seguir um pensamento probabilístico, que tem um paralelo com a avaliação clínica. Na avaliação clínica, faz a avaliação clínica, o exame complementar e o diagnóstico. O pensamento probabilístico é você ter uma probabilidade pré-teste na sua avaliação clínica, que muitas vezes a gente faz instintivamente. O exame complementar ele vai ter uma razão de verossimilhança que vai te dar base para aumentar a probabilidade de ter a doença, que seria, ou diminuir, que seria a probabilidade pós-teste. Então, você tem uma probabilidade pré-teste, você faz um exame complementar a partir de sua razão de verossimilhança, e depois disso você vai ver uma probabilidade pós-teste. Na tomografia, na angiotomografia, a razão de verossimilhança é a sensibilidade do método dividido por 1 menos a especificidade. Então, a gente tem aí uma razão de verossimilhança em torno de 9, 9,2. Em comparação com os outros métodos, você vê que a angiotomo está muito bem posicionada em sua razão de verossimilhança. E nós vamos utilizar um instrumento simples, que é essa reguinha aqui, em que você vai ter a probabilidade pré-teste, você vai ter a razão de verossimilhança e você vai ter a probabilidade pós-teste. Eu vou mostrar um caso clínico de como isso pode acontecer. A probabilidade pré-teste, nós temos inúmeros scores. A nossa diretriz recomenda o de Diamond Forrester. Existem outros, como esse de Maurice, que usam outros critérios e todos eles são validados nas suas situações clínicas específicas. Aqui no Sertão, a gente atende esse tipo de paciente todo dia aqui. Feito esse corisco aqui, paciente de 50 anos, com uma dor torácica que você classificou como suspeita de anginose típica. Ele é tabagista, ele tem hipertensão há 2 anos, está em uso de medicações, tem uma pressão de 135 por 85, colesterol total de 250, um LDL aí de 180, uma glicemia de jejum de 98. Qual seria o próximo passo? Se nós formos usar a tabela que eu coloquei de probabilidade pré-teste, homem, ele ganharia 6 pontos, sintoma de angina típica, classifiquei, botei 5 pontos, ele é um homem, não ganha ponto na questão do status de estrógeno, e 1 ponto para cada fator de risco, esse paciente iria ter 14 pontos, e isso colocaria na probabilidade intermediária. Probabilidade intermediária razoável de um paciente seria em torno de uns 40% de risco, vamos dizer assim. E nesse caso, como ele tem uma razão de verossimilhança em torno de 10, isso eu estou fazendo grosso modo, para mostrar como se usa um instrumento, mas você vai passar uma linha que vai passar pela probabilidade pré-teste, cruzar a razão de verossimilhança, que no caso é em torno de 9,2, e no outro lado da régua você vai ter a probabilidade pós-teste, que no caso fica em torno de 80%. Então você virtualmente fecha o diagnóstico de doença arterial coronariana utilizando a angiotomo no paciente de risco intermediário. Aquele paciente de muito alto risco,
não vai se beneficiar tanto. É melhor você ir direto para o CAT para intervir, né? Mas no paciente que tem a probabilidade intermediária, ele é um paciente que vai se beneficiar mais do método. Outra coisa que é interessante da gente lembrar é que o perfil de sensibilidade e especificidade, como eu coloquei nos vários estudos, é muito bom. E, em especial, eu chamo atenção e gosto de chamar atenção do valor preditivo negativo. O valor preditivo negativo da tomografia é a capacidade da tomografia de que os americanos chamam de rule out. É você excluir a possibilidade de que ele tenha uma doença arterial coronariana. Então, a capacidade de você dar alta para o cara a partir do exame, com tranquilidade. Isso é muito bom. Outra coisa que é interessante é que, enquanto o cateterismo vai mostrar a luz do vaso e a repercussão da placa na luz do vaso, a tomografia ela vai mostrar a placa. E a gente sabe que antes de obstruir significativamente a luz do vaso, existe uma coisa que a gente chama de remodelamento positivo. Então, veja o tamanho dessa placa e veja que ela na tomografia é praticamente discreta e outras que não são nem perceptíveis aqui é o cateterismo, desculpe. Então, no cateterismo nem são perceptíveis. Então, o fato de você identificar que tem placa vai fazer com que você seja mais agressivo no controle dos fatores de risco desse paciente. E isso é o que se postula que foi, pelo menos em parte, o benefício que o Scott Hart Trial trouxe. É um estudo muito conhecido, porque quem faz imagem, e que demonstrou que aquelas pessoas que foram encaminhadas para tomografia, como screening de doença arterial coronariana, se beneficiaram em relação a quem foi para os métodos tradicionais. E o que os próprios autores postularam é que aquelas pessoas que foram para a tomografia, de fato, tiveram a tendência a receber mais estatina e mais antiplaquetário do que as outras pessoas, justamente porque você identifica placas que não são obstrutivas, mas você identifica que tem uma placa no tronco da coronária esquerda, mesmo pequena, você fica com medo e trata mais agressivamente. E esses pacientes, teoricamente, se beneficiaram desse aspecto, desse susto que tanto o paciente quanto o médico tiveram. E aí é interessante que a gente já sabe, né, que o uso de medicações é o que realmente altera, de fato, a mortalidade na doença coronariana. A estatina parece ter um papel aí preponderante em relação a isso. Mas não só na identificação de tem ou não tem placa que a tomografia se beneficia, ela também é capaz de estratificar o risco. Então, observe nesse grande registro, que é o CONFIRME, quando você tem uma lesão só, obstrutiva, que eles classificaram acima de 50%, você tem um risco quase parecido com aquele que não tem lesão obstrutiva, mas que tem lesão. Aquele que não tem lesão obstrutiva já tem um risco maior do que quem não tem nenhuma lesão. E assim sucessivamente pelo número de vasos, ou seja, quanto maior a gravidade da doença coronariana. Aqui são as indicações, como eu falei, não vou me prender muito em diretriz, porque vocês têm acesso à diretriz fácil, gratuita, mas avaliação em doença crônica com probabilidade pré-teste intermediária, então eu tentei até, de certa forma, esmiuçar um pouco do que eles colocam como sendo as indicações. E aí eu vou entrar agora um pouco nos desafios da tomografia, né? Então, a tomografia ela não é um método perfeito. Como nenhum método é perfeito, a tomografia também não é perfeita. E aí eu vou colocar um pouco dos desafios que nós temos quando estamos interpretando as imagens de tomografia. Então, a gente sabe que o tamanho da coronária, nós temos muito melhor para ver uma coronária mais calibrosa do que para ver uma coronária muito fina. Então, aquelas lesões mais distais na tomografia podem ser de mais difícil avaliação. Tortuosidade, é só a gente olhar aqui o que levou a diagnóstico errado, com P significativo. Tortuosidade, às vezes tem uma veia passando atrás da coronária, você tem sobreposição de imagens, você tem artefatos de movimento, que o paciente respirou, esse exame é feito em apneia, e tem paciente que tem dificuldade de fazer apneia, ou mesmo porque a frequência cardíaca está alta e o coração está se movendo do próprio ritmo cardíaco, e por isso que a gente faz
beta-bloqueador nesses pacientes, assim como tipicamente a gente faz nitrato na sala de exame, justamente para aumentar o volume das coronárias e, com isso, termos uma melhor visibilidade, já que o tamanho da coronária é um fator que impacta. Outro aspecto são os stents. Então, a gente já sabe hoje, com as máquinas mais modernas, que tem uma boa visibilização de stents maiores. O número mágico, né, o ponto de corte mágico, são stents maiores que 3 milímetros. Eu não coloquei um slide específico de revascularização, mas é interessante até você tocar nesse assunto. Tipicamente, as coronárias nativas ficam bem calcificadas, né, após a revasc. Então, pelo menos na minha experiência, depois a Renata pode colocar, para ver enxerto é muito bom tomografia. Para ver coronária nativa, na maioria das vezes é muito desafiador. Porque fica bem calcificada e fica difícil de visualizar. Eu vou continuar aqui na sequência da aula. Posso ir, Renata? Tá tudo ok, pode continuar. Então tá bom. Então eu estava falando dos stents, colocando aqui dois dos outros artefatos, né? Então, como eu estava falando antes de retomar, a calcificação costuma ser um aspecto de muito desafio para quem está fazendo o laudo. E é interessante porque não é uma questão matemática, embora naturalmente, quanto maior a quantidade de calcificação, maior a chance de você ter um exame com qualidade mais difícil, mais desafiadora, mas independente disso, às vezes você tem pouca calcificação e a forma como essa calcificação, a densidade, a localização dela atrapalha muito que você visualize a luz daquele vaso. Nesse estudo especificamente, ele coloca aqui comparando o score de cálcio com os segmentos não diagnósticos. E aí, naturalmente, e até pela questão de chance de erro, né? Quanto maior o score de cálcio, maior a chance de você ter segmentos coronários que não são diagnósticos. No passado, algumas pessoas até chegavam a advogar que você, acima de 1000 de score de cálcio, não deva fazer a angiotomo, porque na sequência da aquisição a gente faz um score de cálcio antes de fazer a angiotomo, né? Mas isso não é real. Eu tenho pacientes que têm score de cálcio altíssimo e que tiveram exames diagnósticos, assim como pacientes que não tiveram scores de cálcio tão elevados e que foram extremamente desafiadores. Então, naturalmente, isso deve ser pesado. Pessoas mais idosas, elas tendem a ter mais calcificação, então você já vai pesar um pouco mais. E aí eu vou colocar até um pouco do que eu faço, até para botar minha cara a tapa mesmo, deixar a Renata bater e os próprios residentes fazerem perguntas, colocar um pouco da minha forma de ver. Outra coisa são os artefatos de movimento pelo movimento do coração. E é por isso que a gente faz beta-bloqueador no paciente, de curta ação, né? Quanto maior a frequência cardíaca, maior a chance de você ter artefato de movimento. Fica difícil de visualizar, muitas vezes. Principalmente num detector de 64 canais. Os detectores com mais detectores, com mais canais, uma tomografia, você tem a possibilidade de lidar melhor com essas frequências mais altas. Mas, tipicamente, a gente recomenda uma frequência cardíaca abaixo de 65 batimentos por minuto para otimizar, e a gente vê aqui que entre 60 e 65, de fato, na realidade, até 70, você tem um volume de artefatos bem razoável. Opa! Então, aqui só mostrando uma imagem de tomo, né? Você vê que o cálcio, ele estoura a imagem. A gente chama de blooming. Ele brilha e estoura a imagem e tende a superestimar as lesões. Por isso que se fala que tomografia aumenta o número de cateterismos, porque a tomografia tende a superestimar naturalmente. Isso vai depender de como você utiliza o método e como você encara as suas limitações. Mas aqui dá para ver bem esse blooming, né? Dá a impressão de que o vaso está mais obstruído e quando você faz o cateterismo, você não tem essas lesões tão significativas.
Eu coloquei esse tópico para ser bem breve, eu tenho uma aula inteira sobre isso, mas é um aspecto que os residentes sempre perguntam, né? Se eu devo partir para um método anatômico ou um método funcional, qual o melhor, e muitas vezes vai depender de coisas pessoais mesmo. Eu, desses aqui, para mim é Zico, eu sou flamenguista, então é o que me lembra, me traz mais alegrias, adoro o Zico, embora eu acho que Garrincha era o mais talentoso, Maradona nem pensar. Mas, se a gente perguntar a 10 pessoas aqui, a gente vai ter proporções bem diferentes de quem era o melhor, e isso não vai ser diferente de quem faz método, e o seu interesse pessoal também vai influenciar. Mas, via de regra, o que a gente deve ter em mente é que no diagnóstico de DAC, o método anatômico ele é capaz de lhe dizer se tem ou não a presença de placa. Não é? Enquanto que nos métodos de diagnóstico de isquemia, você vai ver mais qual é o grau de repercussão que uma placa viria a ter. Então, são conceitos que são importantes na hora da decisão. Por exemplo, Dona Maria aqui. Dona Maria idosa, uma chance maior de ter calcificação. Ela já é dislipidêmica, já é diabética, já está tomando estatina de altas doses, já está controlando sua glicemia, sua pressão. Ela já tem um rim claudicante. Então, nessa paciente aqui, você já pode até, de repente, assumir que ela já tem a placa, já tem doença coronariana, idosa, com diabetes, com dislipidemia, com rim já claudicante. Então, para mim, é mais importante ver se tem ou não placa, ou é mais importante ver o grau de repercussão que essa placa vai ter? Então, aqui, colocando minha cara à tapa, porque isso é motivo de muita discussão e, obviamente, não há receita de bolo. Quem disser que usa o mesmo método para todo mundo está errado, mas eu estou colocando um pouco do meu racional pessoal. Então, na anatomia, eu procuro, quando eu quero ver se tem presença ou ausência de placa, quando eu quero ver número de vasos acometidos, pacientes mais jovens, e que eu tenha a possibilidade de excluir doença arterial coronariana. Esse é o meu método eu fiz uma toma agora de um paciente que é corredor de maratona, que tem 50 anos e corre maratona, e tem DAC. Né? Mas esse é o Foi Marcelo não, né, Anderson? Hã? Foi Marcelo não, né, essa toma? Foi Marcelo não. Ah, graças a Deus. Não foi Marcelo não. Se bem que eu já fiz toma em um bocado de médico cardiologista. Cardiologista adora ver a anatomia do coração. Interessante. Eu, quando completar 50, eu vou fazer. Eu só tenho que decidir com quem que eu vou fazer. Assim... É comigo, né? É comigo, né? Tá. Eu não quero fazer esse exame não, tá doido? E aí, na perfusão, a gente vai ver se tem presença ou ausência de isquemia, repercussão da placa. Você vai ver extensão, você vai ver território, qual é o vaso. Então, aqueles idosos com disfunção renal, como eu já coloquei, ou aqueles que já tenham doença arterial coronariana presumida ou conhecida. Então, esses eu tendo aí para a perfusão. A tomografia, chegando na fase final da nossa apresentação, ela tem algumas vantagens adicionais. Então, primeiro tempo, uma ressonância demora muito, 40, 50 minutos, dependendo do caso, dependendo do técnico, dependendo da máquina. Então, não é um método bom para um paciente mais agudo. A tomografia entrou, depois que ele entra na máquina, que já controlou a frequência, é super jogo rápido. Então, já tem vários estudos mostrando que reduz o tempo de permanência na emergência. E o que é interessante é que, enquanto outros métodos funcionais, tendem a fazer com que as mulheres tenham um período maior de investigação na torácica, a tomografia nivela todo mundo. Então, ela reduz o tempo tanto de homens quanto de mulheres. E, com isso, beneficia, em particular, essa avaliação desse subgrupo da população. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém pedindo. Deixa eu colocar aqui. Esse é um caso nosso, que foi feito lá no HU, no nosso hospital universitário da Univasf. Então, um paciente que a gente estava avaliando complicações da DAC crônica. Rapaz. Mas era para mostrar, ficou muito rápido, meu computador estava fechado hoje. Mostrando um aneurisma calcificado na ponta do VE com um trombo.
mural aqui, grande, um paciente que foi depois referenciado para cirurgia cardíaca. Outra vantagem desse método aqui, uma tomografia que eu fiz, encaminhei para Iremar, ele me mandou de volta um mapeamento elétrico do átrio esquerdo, a gente faz essa caracterização anatômica, e aqui os locais onde ele fez a ablação, né? Então, ele, antes de fazer a ablação, ele faz uma integração entre o mapeamento elétrico feito pela eletrofísio e a anatomia que a tomografia traz. Na avaliação de doenças congênitas, porque não basta você saber de onde está saindo, você tem que saber o percurso e as relações anatômicas. Uma lesão, por exemplo, entre a artéria pulmonar e a aorta, uma coronária anômala que transita ali nesse vale da morte, aqui nesse meio desses dois vasos, tende a ter uma gravidade maior, dentre outros aspectos. Então, a tomografia para avaliar a anomalia coronariana é imbatível, justamente porque vai ter essa visão das relações anatômicas do trajeto em que o vaso está cursando. Ponte miocárdica, não para ver a repercussão, mas para ver a presença, o trajeto intramural. Depois que a tomografia foi implementada, a gente começou a ver muito mais ponte miocárdica, né? Ele tem uma capacidade muito boa. O fato de você ver bem os vasos da base, a anatomia dos vasos da base, isso faz com que, por exemplo, uma avaliação da aorta, todo mundo aqui já deve estar bem acostumado a ver tomografia para avaliar a aorta, e sabe que quando a aorta vai chegando ali na raiz, no ponto de inserção com o coração, o próprio movimento do coração tende a gerar muito artefato. Então, a gente faz o gating, aquilo que eu expliquei lá no início, que é sincronizar a aquisição com o eletrocardiograma, e a gente elimina esse artefato, consegue ver melhor a raiz da aorta, se tem algum ponto de dissecção, se não tem. Então, e dá para você fazer um bom estudo em que você veja coronárias e aorta. Dá para fazer um bom estudo na maioria das vezes. Inclusive, nesse estudo aqui, eles estão avaliando o impacto pericirúrgico, pré-operatório do paciente que vai ser operado da aorta. Muitas vezes, o hemodinamicista não quer manipular uma aorta doente, tem medo de provocar uma ruptura, alguma coisa, fazer um cateterismo. O cirurgião só quer operar se tiver o cateterismo. Às vezes, até um paciente mais jovem, hipertenso extremo. E aí, nesse estudo, eles estão vendo essa possibilidade de você fazer, na mesma aquisição, avaliar aorta e coronárias. E aí, naturalmente, como aí você está querendo ver lesões mais significativas, que seriam necessárias revascularização no mesmo tempo cirúrgico, ou que aumentaria a morbidade perioperatória, a tomografia ela se presta muito bem. Você vai ver os vasos mais proximais bem, mesmo usando uma técnica em que você veja a aorta e coronária. Nesse estudo, a tomografia conseguiu mudar a conduta, que é basicamente não ir para o CAT, né, em 14% dos pacientes que foram investigados. É uma série de casos, são 28 pacientes só. Mas fica a dica. O Triple Rule Out é um método que foi desenhado para que você pudesse ver artéria pulmonar, aorta e coronárias. Alguns serviços fizeram isso. Os resultados são conflitantes. Minha experiência não é boa. Não sei se Renata tem uma boa experiência, eu não faço mais. Até porque, na maioria das vezes, na emergência, dá para direcionar se é mais para coronária do que para TEP. Que dúvida cruel, hein? Será um TEP? Será? Mas o que acontece nesse método, na minha impressão pessoal, é que ele é o pato, né? O pato é a única ave que canta, nada e voa, mas canta mal, nada mal e voa mal. Então, eu acho que quando você tenta atingir todos os alvos de uma única vez, você acaba perdendo um pouco na qualidade de cada um desses exames. Mas aqui eu trouxe para vocês um caso que não é meu, é um caso do Rochit, que mostra, nesse caso, uma imagem que ficou muito legal, né? Dá bem diagnóstico, bem bonito de ver, né? Mas, assim, a minha experiência não parece que essa é a realidade de boa parte dos casos. Mas
é uma coisa que você pode lançar mão e é uma coisa que é promissora. Outra coisa que tem se falado cada vez mais é em você ver perfusão na tomografia. Então, ele se transformar num método anatômico e funcional simultaneamente. Então, você vai ver a anatomia, que é aqui comparada com o CAT, e a perfusão, que é aqui comparada com a cintilografia. Aumenta a quantidade de contraste, aumenta a radiação. Então, é um método que alguns centros vêm fazendo. O pessoal do Hopkins desenvolveu muito isso no estudo Core 320, que eu estava lá vendo muito dessas coisas acontecendo com o Thiago e Magalhães e o próprio Rochite, João Lima, mas, assim, eu não sei se há muitos serviços usando isso na rotina. Eu acho que não é uma rotina tão bem difundida. Depois Renata pode comentar. Mas o estudo Core demonstrou que há um aumento na acurácia do método quando você acrescenta a tomografia, que já é muito boa, você acrescenta a perfusão. Então, é um método bastante promissor. Outros são as formas de cálculo do FFR da tomografia. Eu não vou me deter nisso aqui. É importante que vocês saibam que isso é possível. Você faz uma análise pós-hoc, você manda as imagens para um setor que faz uma análise dinâmica de fluidos e tal, e que te dá uma resposta do FFR, que tem uma boa correlação com o FFR invasivo, já há vários estudos demonstrando isso, e os colegas que utilizam mais na prática clínica têm me dado relatos, eu também não costumo fazer, tem me dado bons relatos de resultados de exames como esse. Outra coisa que eu acho que vai ser fantástica na tomografia, quando tiver no seu estado melhor, é a análise de placa, porque hoje a gente identifica a placa, mas a gente não consegue dizer qual a placa que tem um risco maior de instabilidade. E aí, no momento em que a gente possa, nessas perspectivas futuras, identificar as características da placa, característica lipídica aqui no IVUS, né, no ultrassom intracoronário, e na tomografia, nenhum método até agora conseguiu fazer essa caracterização de placas tão fidedigna. Mas eu acho que vários avanços estão vindo nesse sentido e a gente vai caminhar nesse sentido. Existem algumas dicas que a própria anatomia dá, se é uma placa que tem a característica mais instável ou não, eu não vou entrar nesse detalhamento, mas a análise de placa por si, ela não é ainda no prime time. Resumindo, anjo tomo, não utilize estresse, então aqueles pacientes mais agudos que você não quer botar para fazer um estresse, você não precisa ter medo. Tem um excelente valor preditivo negativo para rule out a doença coronariana, muito boa sensibilidade e especificidade, boa relação de custo-efetividade, define rapidamente no pronto-socorro, você tem a visão anatômica mais geral e você tem análise de cálcio coronariano, você consegue estratificar risco, você consegue ver aquele remodelamento positivo, a presença de placa não obstrutiva, que vai impactar no seu tratamento, boa para ambos os sexos e possibilita a avaliação de estruturas extracoronarianas. Por fim, a mensagem final. Então, a gente vai ter o score de cálcio para aqueles pacientes assintomáticos, principalmente com risco intermediário. Eu coloquei outras situações durante a apresentação, a gente pode debater mais. Os pacientes que têm sintoma, que você quer ver se tem doença coronariana obstrutiva, vão para anjo-TC. E há desenvolvimentos no sentido da perfusão e do FFR, que faria com que a anjo-TC teria, ao mesmo tempo, um benefício anatômico e funcional, e também a análise de placas, que seria uma forma de nós, no futuro, avaliarmos as placas que são mais instáveis. Era isso. Olha aí, 41, hein? Bati certinho. Parabéns, Anderson. Cumpriu o tempo. Aula muito didática, Anderson. Adorei. E, pessoal, veja, eu gostaria, vou ser bem sincera, viu, Jordana? Eu gostaria de 1 hora para mim também. Eu adoro falar. Queria falar um monte ainda aqui. Mas, enfim, como eu sei que eu vou ter que me conter, eu queria abrir o bate-papo aqui. Se vocês têm alguma pergunta, eu vi que o Jordana já ia perguntar no meio.
e depois eu vou dar minhas considerações também aí, se eu tiver um tempinho. Giordano, quer falar ou quer escrever? Não, era uma pergunta bem simples. Com essa história de fazer tomografia para todo mundo, né, com Covid, o que é que acrescentaria de radiação a gente botar uma observaçãozinha lá, pedir mais score de cálcio? Como é? Não entendi. Você perguntou assim, tá fazer o score de cálcio em vez de... Entendi. Fazer o score de cálcio junto com a TC de tórax. Isso. Dessas de Covid aí que todo mundo está fazendo, né? Cada um vai ter que fazer, mesmo quem não teve, até para saber se já teve. E aí a gente, de repente, pode até estratificar. Como os guidelines de prevenção primária estão colocando em primeiro plano o score de cálcio, até em relação à dupla de carótida, a ITB, como você falou, será que a gente não pode universalizar como os guidelines de prevenção primária estão querendo dizer, né? Estão querendo mostrar aí. O que é que vocês acham? Você quer falar, Renata? Você está doida para falar aí? Posso falar. Jordano, você está falando com relação a gente fazer angitomografia de forma isolada ou a gente já associar o score de cálcio, não é isso? Eu acho que a pergunta de Jordano é o seguinte. A gente poderia aproveitar uma tomografia simples de tórax, como, por exemplo, no caso do COVID, para aproveitar essa imagem que já existe e tentar fazer uma avaliação de risco coronariano. Agora eu compreendi. Joia, veja, é o seguinte, o score de cálcio, a aquisição dele é uma tomografia de tórax sem contraste, só que ele tem algumas características da aquisição, como o Anderson falou, a espessura de corte, dá para a gente poder fazer aquele cálculo de Agatston, a gente precisa realmente ter um protocolo de aquisição, para aquele cálculo ter valor, né? Aquele valor do score de cálcio, ele foi validado numa tomografia que tem uma espessura de tanto, tal. Então, a gente precisa disso. Quando a gente faz uma tomografia de tórax normal, a gente não utiliza o protocolo de aquisição do score de cálcio. Então, apesar de o score de cálcio ser uma tomografia de tórax sem contraste, a forma de adquirir é diferente. No score de cálcio, a gente coloca os eletrodos no paciente para as coronárias não ficarem tão tremidas. A gente realmente não se preocupa muito em baixar a frequência cardíaca, como a gente se preocupa no angiotomo de coronária, como o Anderson comentou. Mas se é um paciente que tem uma frequência cardíaca de 90, já muito alta assim, a gente até faz um beta-bloqueadorzinho assim, oral antes. Mas um paciente com frequência de 70, 75 vai. Mas é importante a gente colocar os eletrodos e fazer esse exame gateado para diminuir artefato também de movimento. E no atomo de tórax a gente não faz isso daí. Então, a gente pode olhar e dizer, tem cálcio ou não tem, mas a gente não consegue quantificar. Para a gente quantificar, a gente tem que ter uma aquisição direcionada para o score de cálcio. A gente diz, tem cálcio na DA, tem cálcio na CD, tem cálcio na CX, a gente consegue ver a distribuição do cálcio, mas não a quantificação. A gente só consegue quantificar quando a gente faz a aquisição do score mesmo de cálcio. Eu vou dar minha opinião também, Renata. Jordano, essa sua opinião, essa sua pergunta eu já me fiz várias vezes, já fiz a vários colegas. A gente vê cálcio coronariano na tomo simples, como Renata falou. Eu não sou radiologista, eu sou cardiologista, mas a gente vê, e não é difícil de ver. Eu acho que, para mim, o ponto principal aí é validação. Validação científica. Eu tenho na minha cabeça que se a gente fizer um cálculo de quantificação de cálcio, que não se chame de score de cálcio, que chame de quantificação de cálcio coronariano de Giordano Bruno. Eu acho que a gente vai ter impacto na classificação de risco, porque o princípio é o mesmo, presença ou não de doença arterial coronariana e quantidade de doença arterial coronariana. O que acontece é que nunca foi validado isso. Nunca foi validado num estudo demonstrando que esse método se correlaciona bem com o score de cálcio quando a gente faz o gating e que ele é capaz de prever risco. Então, para mim, é uma questão de validação. Bem, eu posso traçar alguns comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso dar um pouquinho da minha opinião sobre a aula de antes, os tópicos que eu acho que são mais questionáveis, que eu pelo menos acredito que seja, normalmente eu dou uma aula para não sei quem aqui, se tem algum residente aí do Procap, mas a gente tem um rodíziozinho que eu sempre dou aula para os residentes, e eu sei mais ou menos assim os pontos onde sempre mais pega das perguntas dos residentes, assim. Então eu separei aqui, se possível eu vou comentar um pouquinho. Então, se vocês tiverem alguma
alguma dúvida, tal, pode escrever aqui no bate-papo. Então, vamos lá. Primeira coisa que... Compartilhar tua tela, Renata, por alguma razão? Não, pode... Ah, entendi, tá. Joia. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente sempre fica muito na dúvida, que antes comentou, né? Avaliação perfusional versus avaliação anatômica. Concordo plenamente com o Anderson, tá? Se a gente pensa, tanto faz, eu tô com um paciente aqui no meu consultório, tanto faz, eu pedi aqui um angiotoma ou uma cintilografia. A gente já tá errando aí, os métodos são diferentes, eles trazem respostas diferentes. Eu acho que tem o paciente que se enquadra muito bem na angiotoma e tem o paciente que se enquadra muito bem numa avaliação perfusional, seja ela qual for. A gente fala cintilografia, mas se traduz em avaliação perfusional. Então, qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Eu acho que a gente procurar a consequência sem saber se tem causa, eu já fico um pouco com o pé atrás. Então, eu sou muito a favor de a gente começar, eu não estou indo contra diretrizes, pelo contrário, as diretrizes elas estão aí, meio que colocando tanto avaliação perfusional como avaliação anatômica em contextos muito semelhantes. Então, um paciente que ele chega para mim, por exemplo, a mesma paciente, uma mulher de 40, vamos fazer um exemplo prático, uma mulher de 45 anos chegou para mim com aquela dor meio típica, mais uma paciente de baixo risco, para risco intermediário e tal. Nunca não tem nenhum método, nada de avaliação. Eu disse, cara, eu vou começar com essa paciente com angiotoma de coronária. Primeiro, eu quero ver se ela tem alguma coisa que me faça pensar que ela possa ter repercussão. Faço um angiotoma de coronária nessa paciente e vem zero de cálcio, não vem nada. Um angiotoma completamente normal. Isso me dá uma tranquilidade tremenda. Vamos supor, se eu resolvi nessa paciente fazer uma avaliação perfusional e ver o normal, a gente encara da mesma forma? Tem o mesmo significado isso? Não tem o mesmo significado. A avaliação perfusional normal se traduz em ausência de obstrução coronariana. Obstrução, placas obstrutivas. Um angiotoma normal se traduz em ausência de DAC. Então, uma paciente que ela não tem DAC, eu sei que ela não tem nenhuma placa. E uma paciente que tem uma perfusão normal, ela pode ter uma placa de 30%, de 40%, que eu não estou vendo no método funcional. Não é porque o método funcional está errado. Pelo contrário, o objetivo do método funcional é avaliar a repercussão de placas obstrutivas. Então, é só um contexto diferente. Agora, se essa mesma paciente chega no meu consultório, ela tem um angiotoma, sei lá, um cateterismo, alguma coisa de 1 ano, 2, 3 anos atrás, com uma placa de 50% na DA, o que é que eu faria para essa paciente? Eu não pediria estudo anatômico para essa paciente, porque eu já sei que essa paciente tem placa. A partir de agora, eu vou procurar saber se ela tem consequência disso daí, né? E se essa mesma paciente, que tem um angiotoma normal, daqui a 1 ano ela volta dizendo que está com dor, de novo. Você acha que você ficaria na dúvida ainda se isso aí podia ser coronariana? A paciente com angiotoma normal de 1 ano atrás te deixaria muito mais tranquilo, porque você viu que não tinha nada. Então, são contextos diferentes. Tá? Eu acho que a avaliação funcional e anatômica traz informações diferentes e a gente tem que saber o que é que a gente está querendo procurar naquele momento com o paciente. E outra coisa também, se a gente começou por uma avaliação anatômica e essa paciente tem uma placa lá de 40%, vai mudar a sua conduta clínica diante dessa paciente. Ela, a partir desse momento, ela tem DAC. Ela não tem DAC obstrutiva, mas você está enxergando que ela tem DAC. E o método anatômico, ele permite isso daí. Então, esse é um ponto de vista que eu acho que a gente tem que considerar para a gente começar a entender que não tanto faz ou um ou outro. A gente tem que tentar contextualizar o melhor cenário para cada paciente. Não sei se Anderson ou Jordano quer pontuar alguma coisa com relação, porque eu acho que esse assunto ele é muito polêmico, realmente, assim. E eu acho que não existe método melhor. Não existe. Depende do contexto do paciente. Você tem que somar. Você, como clínico, você vai aprendendo a ter o balanço das coisas e tentar dizer qual o melhor caminho que vai seguir. Tá? Mas não existe aquilo que todo paciente vai para angiotoma ou todo paciente vai para cintilografia. Ou o tanto faz. Aqui é tanto faz. Ou uma ou outra, como uma moeda. Esses 3 contextos não está correto. A gente tem que tentar individualizar mesmo o paciente para escolher o melhor método para ele. Esse seria o primeiro ponto que eu queria comentar. Renata, assim, eu concordo com o que você falou, mas assim, a gente tem que sempre individualizar, porque dependendo do paciente e do contexto que o paciente está inserido, de um clínico que é muito intervencionista, que vai querer tratar qualquer placa que apareça, isso, ao invés de ser uma coisa boa, positiva, que vai intensificar o tratamento clínico, pode render muito mais exame e intervenção do que realmente o paciente precisaria, né? Então, eu acho que essa individualização aí é muito importante. Isso aí tem que ser levado em consideração. Eu acho que é assim. É por isso que, assim,
a gente pode pegar 5 pessoas que façam a mesma formação e cada um vai ser um cardiologista diferente, porque vai muito do feeling mesmo de cada um, né? Por exemplo, eu acho que um paciente que ele faz um angiotomo, ele vem lá com a placa lá de 60%, não é um paciente que tem uma dor muito sugestiva, eu não mandaria nem esse paciente para o CAT, esse paciente eu mandaria para uma avaliação funcional. De cara, aquele não está me convencendo tanto, a gente já tem tantos estudos aí mostrando o benefício do tratamento clínico, eu ia mandar para um estudo funcional esse paciente, sabe? Então, assim, aí é que eu acho que o estudo funcional está muito bem indicado. Eu já sei que ele tem uma placa, e agora eu quero saber se tem repercussão aquela placa. Muitas vezes, assim, a gente tem que pensar pelo outro lado também, o lado da radiação, que também é algo maléfico para o paciente. Eu penso isso todo dia na minha vida, porque esse é meu dia a dia. Então, várias vezes eu pego o paciente para fazer um angiotomo, quando eu vou ver os exames prévios dele, ele já tem, assim, umas 3 cintilografias na vida. Normal. E agora o médico dele resolveu mudar, pediu um angiotomo. Aí, quando eu faço angiotomo, completamente normal. Não tem uma placa, não tem nada. Entendeu? Então, assim, se a gente pensar nessa carga de radiação que esse paciente, ele passou, já teve 3 cintilografias procurando repercussão, né? Procurando avaliação funcional. E, na verdade, ele não tinha nem causa para isso. Ele não tem nenhuma placa, 0 de placa. Então, é difícil, não é fácil mesmo. A gente tem que, assim, tentar usar do nosso melhor feeling, pensando sempre no melhor para o paciente e tentando entender todos os métodos que a gente tem, né? Para tentar fazer o melhor para o paciente. É claro que a gente vê isso mesmo que você está falando, e não só vê, os estudos mostram isso mesmo. Que paciente que faz muito, a linha que vai mais para o estudo anatômico acaba tratando mais de forma intervencionista, mas eu acho que isso é o medo da placa, né? Quando a gente vê a placa, faz, opa, que placa feia, né? Que a gente tá vendo na avaliação anatômica. Na avaliação funcional, você não tá vendo a placa, você só tá vendo a repercussão dela. Eu acho que o ver assusta um pouco, sabe? Mas a gente tem que usar o bom senso, a gente tem que ter calma, a gente tem que confiar também nos resultados que a gente vê nos estudos e tem que ter calma. Eu acho que isso acontece, mas a gente também não pode deixar de pensar no outro lado benéfico, assim, do método, né? O fato de você conseguir ver placa não obstrutiva, intervir, a gente sabe que isso muda o prognóstico do paciente. Uma coisa é um paciente que não tem DAC, nada. Outra coisa é um paciente que ele tem lesão de 20% nas 3 artérias. DA, Anderson mostrou muito bem aí, 3 vasos acometidos. Esse paciente, apesar de ele não ter nenhuma lesão obstrutiva, ele tem 3 vasos acometidos, ele tem doença difusa. É um paciente que ele tem um prognóstico muito pior do que o paciente que não tem DAC. E só quem vai mostrar isso pra gente é o estudo anatômico. Porque se esse paciente for fazer uma avaliação perfusional, o que não tem DAC e o que tem 3 vasos acometidos com lesão de 30%, o estudo é normal para os dois. A gente vai enxergar eles da mesma forma no estudo anatômico. É isso que eu acho, que são cenários distintos, né? A gente tem que tentar usar o melhor de cada método. O contrário eu também presencio. Eu presencio o paciente que, às vezes, eu fiz um angiotomo, sei lá, 1 ano atrás, o paciente tinha várias lesões moderadas. Aí ele volta agora de novo, outro angiotomo. Aí esse paciente eu não voltaria para angiotomo. Eu com certeza acompanharei ele com avaliação perfusional a partir de agora. Tá? Enfim. Anderson, quer comentar? Não, eu acho que foi mais ou menos alinhado com o que eu coloquei na aula. Isso. Sou um cara diferente, porque eu também faço medicina nuclear, então, assim, cardiologia, né? Medicina não, cardiologia nuclear. Então, assim, é muito comum eu ter que discutir com os próprios colegas, me ligarem e falar, eu estou com um paciente assim, 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 o que você acha que eu devia fazer nesse paciente? Eu faço também avaliação perfusional pela ressonância. Nós fazemos também. Que a gente tenha esse debate porque são muitos os métodos que nós temos para beneficiar o nosso paciente. E aí, como o Giordano colocou, fazendo com racionalidade, a gente realmente beneficia o paciente. A gente não cruza essa linha em que a ação médica traz malefício. Mas eu acho que eu fico bem tranquilo aí, Giordano e toda a galera que está nas preceptorias tem feito sempre um grande trabalho aqui para a formação dos nossos cardiologistas. Então, eu acho que é mais eles terem essa visão mesmo da disponibilidade, entender ponto forte, ponto fraco de cada um dos métodos para poder escolher melhor para o seu paciente. Perfeito, Anderson. Assim, só para os meninos que estão assistindo terem uma ideia, há uns 2 anos atrás, um paciente meu de alto risco, que eu a cada 3, 4, 5 anos fazia cintilografia e todas davam normais,
ele começou a ter uma clínica sugestiva, eu pedi um teste de urgência, fez um infarto durante o teste, e no CAT ele tinha uma direita fechada, lesão triarterial, DACX, uma bronca que eu não entendi como é que nenhuma cintilografia dele tinha mostrado antes. E uma das coisas no leito de UTI que esse paciente perguntou é: doutor, como é que esse tempo todinho a gente acompanhando, fazendo exames, o senhor não tinha detectado isso? E aí, na mesma hora, eu pensei, será que se eu tivesse trocado numa dessas avaliações por cintilografia, já que ele era um paciente de alto risco, pelos fatores de risco, um exame por angiotomografia, eu não poderia ter mudado o meta, não podia ter ficado mais, ter sido mais intensivo em estatina, em mudança de estilo de vida, e tivesse mudado essa história natural. Eu estava acompanhando ele há mais de 15 anos e nunca tinha pensado em pedir uma angiotomografia. Então, eu acho que a lição é essa: a gente não pode voltar no tempo, saindo de uma era de estudos funcionais que são excelentes, querer pensar só no anatômico, mas ao mesmo tempo o anatômico mostra a realidade como ela é, nua e crua. E isso é que a gente tem que ter noção, que quem está em informação tem que ter noção. Né? Tocar fogo no teu caso, Giordano? Diz aí. O paciente de muito alto risco estava com estatina de altas doses, controle de fatores de risco? Tava não, Anderson, tava não. Porque ele chegava com LDL lá de 100, com a glicemia não controlada, com índice de cintura alterado, e eu não era incisivo, porque a grande maioria dos pacientes são de risco intermediário a alto, e a gente fica sem muito embasamento para dizer que ele tem que ser mais. Agora, como Renata falou aí, quando você dá um choque de realidade... Quando ele vê, o próprio paciente vê que ele tem doença. Com certeza. E isso eu estou vendo na prática quando eu faço dupla de carótida. Isso. Eu sento o paciente e apresento, ó, você, a placa você, tá aqui, ó. Doutor, o que é que eu faço para tirar isso? Não tira, não. Até a aderência do paciente melhora aos remédios. Ele tem medo. Completamente. Gente, só para informar para vocês, a gente vai cair daqui a 1 minuto. Eita. Tá? A gente tá caindo. Então, se vocês quiserem fazer umas considerações finais, falta só 1 minuto. Mas é isso, Giordano. Esse seu exemplo concluiu. É justamente isso. Esse paciente, provavelmente, se ele tivesse feito uma angiotomo alguma vez na vida, ele ia ver placa, e a partir daí você iria acompanhar ele com um estudo funcional. Beleza, mas era um paciente que você já ia ter mais medo dele. Ia dizer, olha, cara, você não tem repercussão, mas você não é um paciente liso. Você é cheio de placa. Pode acontecer alguma coisa com você. A gente sabe que as placas que mais rompem são placas não obstrutivas. São as que mais rompem. Né? Então, você não é um paciente tranquilo, não é aquele paciente que vai dizer, cara, tá garantido, 5 anos liso aí na tua vida. Não tem como, você tem que ser radical, você tem que perder peso, né? Você, se fuma, tem que parar de fumar, tem que controlar essa glicemia, você tá cheio de placa. Apesar de nenhuma ser obstrutiva no momento, sua avaliação perfusional tá ok, mas você é um paciente que a gente tem que levantar as orelhas para você. Então é uma forma diferente de a gente abordar e do paciente também ter medo, né, da doença. Ele tem a doença. Com certeza, com certeza. E falha. Ele tinha uma direita fechada cronicamente, que nunca tinha sido mostrada em nenhum sentido. Então, assim... Mas todo método falha. A gente também, na avaliação anatômica, a gente também tem nossas falhas, né? Isso. Também tem. Todo método tem, não tem jeito. E podia ter colaterais muito boas e ter... Isso, às vezes, talvez. Claro. Ó, pessoal, muito obrigado, viu? A gente vai cair daqui a pouco. Vai cair. E agradecer o convite e esperar que Giordano me convide de novo para falar. Eu também quero. Agora eu quero falar 1 hora. Eu falei 5 minutos, não vai. Cara, mas foi jóia. Você tem 40 minutos para falar tudo de tomografia cardíaca. Valendo! Prá! E você...